Autoridade Espiritual por Stephen Covey. Capítulo 1, parte 6. A autoridade é para edificação. A razão pela qual nosso conceito de autoridade se tornou negativo é por causa daquilo que aconteceu na era pré-histórica e histórica. Em outras palavras, sempre que pensamos em autoridade, pensamos em destruição, reviravolta, punição e julgamento. Mas no princípio não era assim. Qual é o propósito da autoridade? O apóstolo Paulo disse muitas vezes: a autoridade dada por Deus a mim é para a edificação, não para a destruição. O propósito básico ou o significado fundamental da autoridade é para a edificação. É muito positivo, muito maravilhoso, muito glorioso. Não é para a destruição, ou seja, a autoridade tem um duplo significado. Um é positivo, o qual é primário, original, é para a edificação. Outro é negativo, secundário e é destruição. Não pode haver edificação sem autoridade. O que edifica a igreja? Duas coisas, a vida e a autoridade. E estas duas são uma. Se não há autoridade, não pode haver nenhuma edificação, porque todos querem fazer sua própria vontade, de sua própria forma, como os filhos de Israel no tempo dos juízes. Em Juízes, capítulo 21 e versículo 25, o Espírito Santo comentou sobre as centenas de anos da história dos filhos de Israel em Canaã. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais reto. Não havia edificação, porque não havia rei nem autoridade. É preciso autoridade para edificar, para juntar as pessoas. Nosso Senhor disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus capítulo 16 e versículo 18. Quando ele disse isto? Depois que Pedro confessou: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Como Filho do Deus vivo, ele tem autoridade. Como Cristo, aquele que foi enviado pelo Pai, ele veio para consumar a obra de redenção. E por causa de sua obediência ao Pai, foi-lhe dada a autoridade. Ele não apenas tinha autoridade como Deus, mas a ele foi dada a autoridade como Filho do homem, como Cristo. Deus o fez Senhor e Cristo, Atos capítulo 2 e versículo 36. E porque tinha autoridade, ele disse: Eu edificarei a minha igreja. Em Mateus capítulo 28, do versículo 19 a 20, encontramos a grande comissão: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Como a igreja pode cumprir esta grande comissão de não apenas evangelizar o mundo, mas de fazer discípulos entre as nações? Como você pode fazer discípulos sem disciplina? Como pode fazer discípulos sem autoridade? Onde está a autoridade? No verso 18, o Senhor disse: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. A palavra ali não é poder, no original é autoridade. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, e portanto, é com esta autoridade que somos capazes de fazer discípulos entre as nações, ensinando-os todas as coisas que Deus ordenou e preparando o reino para o rei. Isto é autoridade. Assim, a autoridade é bem-vinda, porque sem autoridade não pode haver nenhuma edificação. Se o Senhor não tem autoridade sobre sua vida, você pensa que sua vida espiritual será edificada? Porque aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Mateus capítulo 18 e versículo 20. O que isto significa? 2 ou 3 reunidos em seu nome. O nome que é sobre... E sobre este nome, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor. Isto é autoridade. É autoridade quando nos colocamos sob seu nome, isto é, sob sua autoridade. Então sua presença está ali. É a sua presença que edifica a igreja.
Não há nada mais glorioso do que quando você realmente compreende o que é autoridade e o que ela faz. Quão tolos somos em desprezar a autoridade pensando que ela é inútil. Seja individual ou corporativa, não pode haver edificação sem autoridade. É a autoridade que edifica. Vamos dar as boas-vindas a ela. Mas, certamente há o outro lado. Quando a autoridade é rejeitada, desprezada, não aceita, então você descobre que ela é para a destruição. Apesar disso, mesmo com a destruição, ela é para o propósito da edificação. Não é apenas destruição. Nosso Deus é muito positivo, ele nunca é negativo. Mesmo na destruição, ela é para o propósito da edificação. Ele não pode edificar quando há oposição, quando há resistência. Assim, esta resistência tem de ser derrubada, tem de ser retirada, colocada de lado. E ao fazer isto, você encontra a destruição. Haverá julgamento, haverá punição. Entretanto, mais uma vez, lembre-se, este é um subproduto. Ele é secundário, não primário. Se você realmente compreende a autoridade, não há nada a temer. Mas é algo a ser buscado porque ela edifica você. Mas se há rebelião em seu coração, então a autoridade é uma coisa terrível, porque Deus não permite que sua autoridade seja desafiada.